som da festa vai subir, e a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. Aleluia. Que a paz do Senhor esteja no meio de nós. Amém? Amém? Uma alegria muito grande estar no meio deste povo, né? Povo querido de Deus, né? Estamos aqui para louvá-lo e engrandecê-lo, né? Nesta data tão maravilhosa que Ele proporcionou para nós, né? Tudo vem do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Eu vou estar lendo aqui um escrito do nosso boletim. Se você quiser acompanhar, está na primeira página, né? E que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos em clima de festa. Afinal, chegamos aos 115 anos da amada igreja. O momento, portanto, é de celebrar. A hora é de festa e alegria. Temos de render graças a Deus pelas vitórias alcançadas. Nossa identidade é reformada e presbiteriana independente. Somos uma federação de igreja e estamos organizadas em 4 níveis, cada qual com suas funções próprias e bem definidas, que se interligam e não vivem uma sem a outra. Conselho, presbitério, sínodo e assembleia geral. Temos uma constituição moderna, fruto de intensas lutas ao longo da história destes 115 anos. Sermos igreja presbiteriana independente significa para nós colocar em relevo aquilo para qual nós fomos chamados, o ID de Jesus, Mateus 28:19. Também sentimos pulsar em nossos corações o dever de educar para a vivência cristã todos aqueles que ouviram o Evangelho e foram tocados por sua mensagem, como está no livro de Romanos, capítulo 12, versos de 1 e 2. Por fim, nossa geração é para que o povo do Senhor seja usado e em suas mãos para transformar a realidade ao nosso redor, pois somos o sal da terra e a luz do mundo. Assim como o povo de Israel do passado tinha o dever de lembrar sempre o que Deus fizera, a IPI do Brasil precisa contar às novas gerações tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Temos a firme convicção de que somente assim poderemos preservar a nossa identidade e continuar a jornada iniciada há 115 anos. Parabéns, IPI. A Deus demos glória. Graças a Deus, irmãos, irmãs, nossa grande alegria e gratidão a Deus por estarmos aqui. Quero, em nome de Jesus, celebrar o nome do Senhor, pela bênção de estarmos reunidos como Presbitério Central Paulista e de maneira muito especial nesse maravilhoso templo, espaço de lugar, louvor e adoração ao nosso Deus. Celebramos juntos com os irmãos da terceira IPI, com o conselho dessa igreja, com seus pastores, a nossa gratidão a Deus por estarmos nesse maravilhoso lugar que, sem dúvida nenhuma, abençoa tanto a IPI do Brasil, o Presbitério Central Paulista e a cidade de Bauru, não é? Todos nós nos alegramos e, juntamente com os irmãos da terceira IPI, nós celebramos o presente de Deus, né? Esse templo é um milagre do Senhor, construção desse templo num período de grande crise, né? Pastor Cleuber, exatamente no instante em que o Brasil, ele cai economicamente de forma absurda nos últimos 4, 5 anos, a igreja com fé conseguiu fazê-lo para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar antes da leitura aqui desse breve material que eu trouxe. Graças te rendemos, ó Deus, pelas igrejas aqui representadas do Presbitério Central Paulista. Em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor esteja entre nós em cada parte deste culto. Ó Deus, tempo especial de cantarmos canções, aprendermos de Ti, que é maravilhoso, manso e suave. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém.
Meus irmãos, trago uma palavra de saudação do presbítero Omar, que é o presidente do presbitério. Ele tinha já há muitos meses uma viagem internacional agendada com a sua família, de maneira que ele está fora de Bauru e manda um abraço à terceira IPI e a todo o Presbitério Central Paulista. Meus irmãos, como a nossa querida irmã, a pastora Ivanilda, falou, e é claro, o objetivo é sermos bem rápidos aqui, eu gostaria apenas de fazer rápidas menções. Em 2003, quando a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil celebrou 100 anos, exatamente naquele período, foi lançado esse caderno, esse estandarte, na verdade, parte importante do jornal Estandarte. Não sei se porventura algum irmão ou irmã que aqui está tem esse jornal, tem esse caderno. Ele foi uma edição especial do Estandarte, e nele se encontram narrados todos os fatos que apontam não apenas para o nascimento da igreja no dia 31 de julho, ali de 1903, mas ele traz inclusive textos que fazem menção desde o período da Reforma Protestante até o nascimento da nossa igreja. Rapidamente, apenas relembrando, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela é filha da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é filha da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, não é? Importante destacar, são muitos eventos, mas eu quero fazer breves destaques. Exatamente o primeiro pastor eminentemente brasileiro, não é? Foi José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição tem um vasto material até acerca desse importante servo de Deus, parte da história da igreja. O pastor José Manuel da Conceição, ele foi ordenado, nunca pastoreou uma igreja especificamente, na verdade o maior tempo que ele ficou foi exatamente aqui, pertinho na cidade de Brotas. O pastor José Manuel da Conceição, ele era padre católico romano, e ele foi evangelizado por um homem de nome Alexander Blackford, que era cunhado de Ashbel Green Simonton, não é? E ele conheceu o evangelho, se converteu, estudou a palavra de Deus e entendeu que precisava deixar a igreja católica. Comunicou à diocese, experimentou uma forte oposição, muito sofrimento, terminou sendo excluído, né? E a sua excomunhão foi prolatada e publicada nos principais jornais do Brasil na época, tanto no Rio de Janeiro como na cidade de São Paulo. Por que ele ficou mais tempo aqui pertinho na cidade de Brotas? Porque ali foi exatamente a sua última paróquia como padre. A sua última paróquia como padre foi na cidade de Brotas. E ele carregava uma profunda confusão mental, tristeza, e em vários momentos José Manuel da Conceição sofreu muito com a sua própria história. Há até biógrafos dele que apontam o fato de que em alguns momentos é como se ele tivesse dito o seguinte: será se não dava para eu permanecer na igreja católica e aproveitar e passar por todas as paróquias onde eu fui padre e pregar o evangelho, pregar a Bíblia Sagrada, ensinar os princípios segundo os termos da Reforma Protestante, de modo que ele sofreu muito mentalmente com isso. Inclusive ele termina não assumindo nenhuma paróquia propriamente dito, e ele se torna um pastor, um pregador do evangelho andarilho. Literalmente ele andou praticamente todo o sudeste a pé, pregando o evangelho e dando preferência nas paróquias, fazendas e comunidades por onde ele passou, fazendo casamentos, batizados como padre. O fato é que se espalhou como um rastilho de pólvora a sua conversão ao protestantismo, e ele sofreu absurdamente, de maneira que normalmente quando ele chegava numa cidade ou numa fazenda, agora como pastor, e o bispo ou o padre da região sabia, né, porque as pessoas informavam, ele passava a pé, não é, indo de um lado para o outro, para onde ele estava indo mais ou menos. Era muito comum, em especial os pais,
estimularem seus filhos, crianças, irem para a porta da entrada da vila, da cidade, da fazenda, e as crianças jogavam literalmente pedras no pastor José Manuel da Conceição, ex-padre José Manuel da Conceição. Em Brotas, uma família que tinha sido batizada por ele, que ficou profundamente contrariada com a conversão dele ao protestantismo, colocou o nome dos seus cães, dos seus cachorros, exatamente com o nome dos missionários e pastores que tinham passado por ali. Por exemplo, como Simonton chegou a vir a Brotas, Blackford, seu cunhado, também missionário, veio à região de Brotas, e o próprio José Manuel da Conceição, essa família colocou o nome nos seus cães de Simonton, de Blackford e de Manuel da Conceição. Quando o ex-padre José Manuel da Conceição entrava, por exemplo, na cidade de Brotas, essa família fazia questão de ir para a porta das suas casas, soltavam ali esses cachorros e ficavam chamando esses cães pelos nomes. Entra Manuel da Conceição, sai Manuel da Conceição, corre Manuel da Conceição, joga pedra no Manuel da Conceição. O padre José Manuel da Conceição, ex-padre, agora pastor, terminou morrendo lá em Irajá, no Rio de Janeiro. Conta a sua biografia. Certa noite ele chegou na delegacia de polícia lá de Irajá, uma noite fria, chuvosa, e ele pediu guarida, se ele podia passar a noite ali. Isso quem narra é exatamente o policial que estava de plantão naquela noite, e o Boanerges Ribeiro, que é o seu biógrafo, conta isso no seu livro, que traz a biografia de José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição se deitou num banco ali da delegacia, quietinho, e quando amanheceu o dia que o policial foi chamá-lo, na verdade ele descobriu que o pastor José Manuel da Conceição tinha falecido naquela noite, quietinho ali no banco. Enfim, como não conseguiram contato com praticamente ninguém, ele foi sepultado como indigente, como um mendigo, roupas de andarilho muito simples, apenas com uma Bíblia dentro da sua bolsa, e ele foi sepultado ali no Rio de Janeiro. Passado alguns meses, a liderança da IPI, no caso da Igreja Presbiteriana, na época nós ainda não tínhamos experimentado a divisão, procurando saber por onde andava o ex-padre, já que ele não gostava de dar notícias por onde ele ia, ele não ficava fixo num lugar, destacaram um pastor para que fizesse a rota a cavalo por onde ele tinha ido, até que finalmente as famílias iam indicando, passou por aqui tal data, passou por aqui nessa fazenda, fez um casamento, celebrou um batizado, finalmente chegou lá em Irajá e conseguiu essa informação do homem que deu guarida a ele naquela delegacia. Quando o pastor informou que ali se tratava de um ex-padre do pastor José Manuel da Conceição, e o delegado de polícia soube, ele mostrou onde era, lá no cemitério, na área de indigentes, onde estava sepultado o pastor José Manuel da Conceição, O padre também soube na cidade, o bispo do Rio de Janeiro soube, e a igreja então não permite que os restos mortais de José Manuel da Conceição fiquem em terreno que pertencia à Igreja Católica, os cemitérios pertenciam à Igreja Católica na época, e mandaram exumar os seus restos para jogar no lixo, para tirar da terra santa o corpo, os restos daquele herege, porque foi exatamente essa nomenclatura que ele recebeu na sua sentença de excomunhão publicada, por exemplo, no jornal O Estado de São Paulo. Finalmente, a direção da igreja conseguiu fazer a exumação dos restos mortais do pastor José Manuel da Conceição e o levou para São Paulo. Então hoje, quem visita ali no cemitério da Consolação, a ala do cemitério chamada Cristo Redentor, que é o chamado cemitério protestantes, aliás, não sei se os irmãos sabem, aqui em Brotas também tem o chamado cemitério dos protestantes, aquele terreno que foi adquirido ali em São Paulo, a Marquesa de Santos, quando doou para a Igreja Católica o terreno para o cemitério da Consolação, ela fez questão de determinar que uma área do cemitério fosse reservada para sepultar prostitutas,
escravos, judeus e protestantes. De maneira que é exatamente para lá que os restos mortais de José Manuel da Conceição foram transportados. Meus irmãos, quero concluir a nossa breve palavra apenas trazendo esse herói da história do presbiterianismo no Brasil, lembrando apenas que foi exatamente no dia 31 de julho de 1903, que houve aquela fatídica reunião lá em São Paulo, em que houve um corte, uma cisão. Por isso nós celebramos a Deus, agradecemos ao Senhor a existência da igreja hoje, 115 anos, mas sempre lembrando que na verdade qualquer divisão, qualquer cisão, qualquer corte gera sofrimento e dor. Foram estas as palavras então, para encerrar, do pastor Eduardo Carlos Pereira, quando eles saem da reunião, 7 pastores e 11 ministros, do então sínodo da Igreja Presbiteriana no Brasil. Na verdade, a Igreja Presbiteriana no Brasil era um sínodo da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, não é? Ele diz assim: irmãos, permitam-me dirigir-vos cordial despedida. Procurei um plano de cooperação entre vós, os missionários, e também os nacionais, pastores brasileiros. Vós o não quisestes, creio que errastes. O futuro, porém, o dirá. E vós, meus patrícios, reagi quanto pude em favor do vosso prestígio moral. Nada consegui. A maçonaria causou e cavou um abismo entre nós e vós. Ela, porém, foi apenas o instrumento, e se me permitam a expressão, a mão do gato para tirar as castanhas do fogo. Foi apenas a desculpa, problema da maçonaria. Como vistes, Cristo foi levantado no seio deste concílio por uns, pregado numa cruz por outros, coroado de glória. Vós ouvireis falar de nós, nós ouviremos falar de vós. E um dia, diante do juiz supremo, nós nos encontraremos. Felicidade, que Deus vos guarde. E à medida em que Eduardo Carlos Pereira disse essa palavra, ele saiu, desceu, diz o texto, não é? E à medida em que ele passou no centro da igreja, no final daquela reunião, 7 pastores e 14 presbíteros se levantaram com ele, foram até o templo da igreja lá na 24 de maio, onde ele era pastor, cantaram, oraram, foram para casa e no dia seguinte, no dia 1º de agosto, reuniram-se de novo com o fim de se reorganizarem. Por isso é que muitos historiadores dizem que na verdade a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela nasceu efetivamente no dia 1º de agosto, apenas, porque a primeira ata, os primeiros relacionados nesse texto histórico, eles só constroem essa ata no dia 1º de agosto. O dia 31 é o dia da fatídica separação, mas que Deus tenha misericórdia e que continuemos proclamando o Evangelho acima de tudo. Amém, irmãos? Meus irmãos, Deus, graça e paz. Gostaria de você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, prazer estar aqui compartilhando, primeira vez aqui na igreja, já com essa responsabilidade tão grande. Louvado seja Deus. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Pirajuí e é uma honra estar aqui com todo o presbitério central paulista e compartilhar a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus tem nos abençoado muito lá em Pirajuí, trago boas notícias e temos dedicado tempo nos 2 livros de Samuel. 1º e 2º Samuel temos estudado e para mim tem sido muito bom reclinar na palavra do Senhor e meditar nessa palavra
e nesta noite nós vamos ouvir o que o Senhor tem para dizer neste capítulo 16 de 1 Samuel. Meus irmãos, o profeta Samuel exerce o seu ministério ali em Israel numa época muito difícil, uma época de frieza espiritual. A palavra diz que naqueles dias raramente o Senhor falava, as visões não eram frequentes, e você sabe da história. Muito cedo ali Samuel, ele fica ali na casa do sacerdote Eli, e ele recebe uma má influência ali do sacerdote e dos seus filhos. O maior milagre na vida de Samuel foi esse homem ter saído crente ali da casa do sacerdote, porque os valores estavam invertidos, havia uma apatia, uma frieza espiritual naquele tempo. E muito tempo se passou, o pequeno Samuel se torna um líder, e ele enfrenta uma crise ali no seu ministério. O povo rejeita a liderança daquele servo e pede um rei. O povo quer um rei ali para governar como as outras nações. E então aparece em Israel, da tribo de Benjamim, um homem chamado Saul. E Saul, o primeiro rei de Israel, ele tem um começo muito bom, começo muito empolgante, um homem de boa aparência. Ali na Israel Fashion Week não tinha um homem mais bonito do que ele. Ele chamava atenção, um começo muito empolgante, mas aos poucos, o caráter de Saul vai sendo revelado, um homem problemático. E ali todo Israel sofre com a liderança deste homem. E Saul, por finalmente, é rejeitado como rei. E aquilo atinge profundamente o coração do profeta Samuel. E nós vemos aqui, chegamos no capítulo 16. Samuel, um profeta idoso. E alguns personagens na Bíblia, eles são marcados pelos sinais, os prodígios que eles fizeram em nome do Senhor. Mas nós vemos aqui Samuel, e quando nós estudamos a história desse homem, o que fica mais marcado na vida e no coração desse homem foi as crises que ele suportou. Samuel é um homem resiliente, e agora ele precisa enfrentar mais uma crise. O rei ali, ele é rejeitado. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse capítulo, para esse momento na história de Israel. Preciosas lições que aquele profeta idoso, ele está aprendendo de Deus ali para a sua vida. Preciosas lições que nós como igreja, hoje numa data festiva, temos muitas coisas para comemorar, temos outras para nos preocuparmos, temos outras para interceder, outras para clamarmos a Deus nessa noite. Preciosas lições de Deus para a vida da sua igreja. E primeira lição que eu quero destacar aqui nesse texto, nessa difícil experiência do profeta, é que Deus escolhe quem Ele quer, e Ele rejeita quem Ele quer. Algumas lições, amados, são muito difíceis para nós aprendermos no ministério. E aqui em 1 Samuel nós vemos o profeta decepcionado. Por quê? Porque ele tinha apostado ali todas as suas esperanças em Saul. Ele vê ali o seu discípulo rejeitado por Deus, um coração adoecido, um coração irremediável, que era o coração de Saul. Samuel tinha grandes expectativas para esse homem. E Saul é aquela história clássica, começou bem, mas terminou mal. E ali Deus precisa ensinar essa lição, uma dura lição, para aquele coração idoso, aquele homem que já tinha visto de tudo um pouco em Israel. E, meus irmãos, em nossa caminhada com Deus, infelizmente, é comum nós vermos
grandes potenciais, grandes pessoas, grandes personalidades ficarem pelo meio do caminho. E nesse texto, nesse primeiro versículo, nesse momento, nós aprendemos essa dura lição, que nós não podemos ser mais misericordiosos do que Deus. E é triste isso, é difícil. É difícil ali, aquele profeta ver o seu discípulo sendo rejeitado por Deus. Algumas lições para a igreja, algumas lições na vida cristã são amargas, são difíceis. E Samuel estava lá, decepcionado, cabisbaixo. O que fazer agora? E esse homem precisava entender, preste atenção nisso, que com a rejeição de Saul, aquilo não era o fim de Israel, era apenas uma etapa. Era como se Deus dissesse para o profeta: olha, Samuel, levante-se, a vida segue, eu ainda estou no comando. A história não é um trem desgovernado. Eu ainda sou Deus da nação, eu ainda estou no controle. Às vezes, parece lá alguém em Pirajuí: pastor, olha, estão votando uma lei lá em Brasília contra a igreja. Estão votando lá em Brasília uma lei contra os crentes, contra a Bíblia. Às vezes aparece lá alguma notícia assim. E geralmente eu falo: calma, Deus ainda está no comando. Deus ainda está acima dos poderosos. Deus ainda está acima dos líderes. Deus ainda está acima da lei. E 115 anos, minha amada IPI do Brasil, Deus ainda está no comando desta igreja. Deus ainda está no comando. É Ele quem rege, é Ele quem toma as direções. Às vezes, coisas drásticas acontecem. Às vezes, mudanças difíceis. Mas Deus quer nos revelar nessa noite que, meus irmãos e irmãs, Deus ainda está no comando da sua igreja. É Ele quem cuida, é Ele quem eleva pessoas. Como a oração da Ana, mãe de Samuel. É Ele quem levanta pessoas, é Ele quem rebaixa pessoas. É Ele quem está no comando de todas as coisas. Em 2013, eu tive uma experiência, minha única experiência transcultural. Passei alguns dias no Peru e fui conhecer algumas igrejas lá. E saí do Brasil com a seguinte recomendação. Alguns pastores me falaram: olha, cuidado quando você for lá no Peru, porque são todos uns coitadinhos lá. Uma igreja carente, uma igreja necessitada. E eu saí daqui do Brasil com essa imagem, uma imagem negativa. O que eu vou encontrar lá, meu Deus? Olha, pelo contrário, eu achei lá no Peru uma igreja viva, há 5 anos atrás, e essa experiência marcou profundamente o meu coração. Achei lá naquele lugar uma igreja viva, uma igreja em expansão, uma igreja crescente. Por quê? Porque Deus, Ele está no controle da sua igreja. No norte da África, temos ouvido ali notícias de perseguição, onde parece que a igreja está sendo varrida ali daquela parte do continente africano. Mas notícias difíceis chegam, mas notícias também de controle e da soberania de Deus sobre o seu povo. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E a primeira lição que Samuel precisava entender ali é que Deus estava no controle. Meus irmãos, Deus está no controle da sua igreja. Algumas coisas, talvez quando nós olhamos para a igreja, talvez quando nós olhamos para nós mesmos, talvez quando nós olhamos de uma maneira humana, falando, temos coisas para nos preocupar realmente. Mas eu quero falar ao seu coração nessa noite que Deus ainda está no comando, quando Ele exalta um, quando Ele rejeita o outro. Samuel precisava aprender isso. E, meus irmãos, é
tempo de levantarmos os nossos olhos e contemplarmos o que está na nossa frente. Samuel, em outras palavras, estava perdendo tempo. Tinha outras coisas para fazer. Tinha ali o ministério para continuar. Mas ele gasta o seu tempo ali, chorando, amargurado ali em ver o rei de Israel sendo rejeitado pelo Senhor. Algumas lições são muito difíceis, mas são lições de Deus para a vida do seu povo. E em segundo lugar, uma segunda lição, aquele homem, Samuel, ele já havia ouvido a voz do Senhor desde a sua infância, mas ele não sabia tudo. E ele precisa aprender ali, já na sua longa idade, aos 47 do segundo tempo, ele precisa aprender que Deus vê o coração, o homem vê a aparência. E a resposta de Samuel para Deus ali é a seguinte: Senhor, se eu for lá para Belém ungir outro rei, Saul me mata. Onde já se viu? E aqui os historiadores dizem que mais ou menos por 10 anos ali em Israel, nós temos 2 reis, um que fora rejeitado e o outro que de fato estava nos planos de Deus. E ali talvez a contragosto o profeta chega na cidade de Belém. Você pode imaginar a cena? Samuel com medo ali, porque se Saul sabe daquilo, ele perde a sua vida. Mas quando ele chega ali a Belém, as autoridades tremem de medo, né? Aquele encontro em Belém foi tremendo de medo. Eles estavam ali, um diante do outro, e é interessante um detalhe aqui no texto, que o profeta na cidade não traz euforia. O profeta na cidade não traz agitação, mas traz o quê? Preocupação. Opa, tem um profeta aqui. O que será que Deus vai falar conosco? Deve ser alguma repreensão, deve ser alguma disciplina. Muito diferente no contexto dos nossos dias. Quando nós falamos dessa profecia e da presença do profeta, o povo via ali como a palavra de Deus, que geralmente estava sendo pregada e anunciada para corrigir o coração do povo. E aquele velho profeta ainda tem uma lição para aprender. Meus irmãos, como igreja já mais de 100 anos, 115 anos, nós precisamos ter humildade e reconhecer que nós não sabemos tudo. Temos muitas coisas para aprender. Deus quer se revelar ao nosso coração. Precisamos ter humildade. Precisamos nos dobrar diante do Senhor, clamarmos a sua misericórdia. Porque muitas vezes queremos soluções humanas para questões do reino. E precisamos aprender, não é do nosso jeito. Não é do nosso gosto. Não é de acordo com as nossas opiniões. Quando se trata do agir de Deus, geralmente somos surpreendidos. E Deus pode surpreender você nessa noite? Ele tem autonomia na sua vida para te surpreender? Porque muitas vezes nós não gostamos de surpresa. Nós gostamos que tudo caminhe dentro do cronograma, de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós cremos. Mas é tempo, meus irmãos e irmãs, de abrir o coração para aquilo que é novo, para aquilo que é santo, para aquilo que é do alto. Pararmos de olhar talvez ali para circunstâncias negativas e abrir o nosso coração para sermos surpreendidos pelo Senhor. E geralmente pensamos assim: queremos resolver problemas do reino, problemas da igreja do Senhor com soluções humanas. A igreja precisa de soluções do alto. A igreja precisa de homens e mulheres com o seu coração aberto, inclinado para aquilo que Deus quer fazer. Isso fica claro no versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou:
com certeza é esse que eu vou ungir. Eliabe era um grande guerreiro, meus irmãos, e ali Samuel olha para aquele grande guerreiro, o braço dele era desse tamanho assim, musculoso, homem forte, falou, não, esse homem vai ser um grande, um poderoso rei para Israel. E ali na sua terceira idade, aquele profeta que já estava acostumado a ouvir a voz de Deus, ele precisa ser contrariado. E no versículo 7, em outras palavras, o Senhor diz assim, olha Samuel, você está querendo resolver este problema do reinado de Israel com as suas convicções, com as suas opiniões, do seu jeito, de acordo com a sua visão, mas não é assim. Não é assim, igreja. Nós não podemos querer ser Deus e fazermos da igreja aqui algo segundo as nossas preferências, algo segundo o nosso querer. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E, meus irmãos, tenho aprendido nesses anos de ministério algo que também é difícil, algo que às vezes com o pastor nós nos deparamos diante dessas situações. Porque como pastor eu não posso salvar ninguém. Como pastor eu não posso mudar a vida de ninguém. Às vezes nós nos sentimos ali tão limitados. Mas o que Deus tem ministrado ao meu coração, meus irmãos, amados pastores e igreja do Senhor reunida aqui, é que se eu não posso fazer nada disso, o melhor que eu posso fazer para a igreja de Cristo é não atrapalhar o agir de Deus. É não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer no meio do rebanho, no meio do povo. E nós precisamos aprender isso. Uma lição preciosa que é as crises e os problemas da igreja. Eles se resolvem na presença de Deus, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Nesses 115 anos, amada igreja, que lições ainda nós temos para aprender? O que Deus ele quer realizar, o que o Espírito de Deus tem dito para a igreja, e que muitas vezes nós nos negamos a ouvir, nós nos negamos a dar ouvidos. Com certeza, Deus ele tem o melhor, Ele quer realizar grandes coisas, mas nós precisamos ficar atentos. E atualmente, nós temos visto muito se falar sobre crescimento de igreja, e a IPI do Brasil precisa crescer também. Essa é uma necessidade. Mas a grande pergunta não é o que nós podemos fazer para a igreja crescer, mas é olhar para nós mesmos e ver em nós o que está emperrando a igreja de Cristo para crescer. O que nós temos deixado de fazer como igreja, como líderes, como homens e mulheres. O que nós temos pecado e deixado de fazer que a igreja não cresce o tanto que ela deveria crescer. Talvez, meus irmãos, a resposta esteja mais próxima do que nós imaginamos. Esteja tão próxima, esteja dentro de nós, nas nossas vaidades, naquilo que nós queremos, talvez, ajudar a Deus a fazer no nosso meio. Por isso nós precisamos de respostas do alto, não de soluções pragmáticas. Precisamos da intervenção e do governo de Cristo sobre as nossas vidas, e não pura e simplesmente métodos ou coisas que temos visto todos os dias por aí. Somos igreja hoje para ganharmos essa geração, e algumas pessoas tão pessimistas, elas dizem assim: nossa, essa geração é muito difícil, pregar o evangelho hoje é extremamente difícil, nós temos tantos concorrentes. Você já ouviu
alguma coisa a respeito disso. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que pregar o evangelho para essa geração, e nós só temos esta geração, e Deus nos escolheu hoje para nós estarmos aqui, para levarmos esta palavra, para anunciarmos esta palavra como igreja. Esta geração tem somente esta geração para levar o ID. Este é o nosso grande desafio. Talvez uma época extremamente complicada, porque, meus irmãos, eu tenho visto nos meus desafios ali no dia a dia do ministério, que hoje, antes de você explicar o verdadeiro evangelho, você precisa explicar o que não é o evangelho para as pessoas. Pessoas têm vindo formatadas para a igreja, com as suas próprias opiniões, e precisamos levar essa nova geração, como Paulo disse em 1 Coríntios 2,16, a ter uma mente cristã. E essa geração, ela carece dessa mente cristã, não de uma cultura gospel. O que nós precisamos enfrentar como IPI do Brasil é essa cultura que muitas vezes está distante, está irremediavelmente longe do evangelho. Temos visto aí algum tempo atrás o boom que foi os 10 mandamentos. 10 mandamentos a novela, 10 mandamentos a série, 10 mandamentos o filme. E agora saiu 10 mandamentos o livro. Ué, mas já não estava escrito há 3.000 anos já esse livro? E muitas vezes temos que enfrentar essas tendências que parecem que proclamam o verdadeiro evangelho, mas na verdade não. Na verdade floreiam muito e estão apenas aqui, como Samuel, como profeta, apenas destilando os seus gostos e as suas vontades. Para sermos uma igreja relevante para essa geração, nós precisamos muito mais do que sermos uma igreja atrativa. Precisamos ser uma igreja com uma visão clara e bem definida, vinda do trono da graça de Deus. Uma igreja com a sua identidade reformada bem definida. Uma igreja que precisa enxergar além das nossas preferências e dos nossos gostos. Precisamos enxergar além das aparências, porque, de fato, Deus vê o coração, mas o homem apenas a aparência. E a terceira lição que Samuel aprende aqui nesta passagem, e que é uma lição para cada um de nós aqui, preste atenção nisso. Deus escolhe para ser rei ali em Israel um adorador e não um guerreiro. O normal, o básico ali para acontecer naquela época era para quê? Um rei para governar uma nação em guerra teria que ser um guerreiro, teria que ser um homem ali forte nas batalhas. Mas Deus, Ele vai contra todas as possibilidades. E lendo a Bíblia, meus irmãos, nós vemos histórias de superação, histórias onde o improvável acontece. E uma delas é a história de Davi. Nós temos aqui Davi sendo ungido, o caçula de uma família de guerreiros, aquele que havia sido rejeitado, aquele que estava ali colocado de lado ali, diante do seu pai e de todos os seus irmãos. A grande pergunta é, mas por quê que Deus não escolhe um daqueles homens ali, que já tinham experiência nas batalhas, experiência na guerra? E a resposta está aí, porque eles conheciam muito de batalhas, eles conheciam muito de guerras. Deus precisava de um homem que engrandecesse o seu nome. Deus escolhe o improvável, o impossível, para glorificar a si mesmo. Deus escolhe um homem aqui para liderar aquela nação. Mas
O currículo dele não estavam grandes batalhas. No currículo de Davi estava relacionamento com Deus. No currículo de Davi estava ali vida na presença de Deus. O Senhor prefere para as batalhas de Israel um jovenzinho, um músico, que não entendia tanto de guerra, mas entendia de adoração a Deus. Davi não era um guerreiro, mas no futuro próximo ele se tornaria. Davi, aqui em 1 Samuel 16, ainda era um menino, mas Deus usa meninos também para a sua honra, para a sua glória. Deus usa o improvável, Deus usa o impossível, Deus usa aquilo que talvez não tenha tanto valor para o mundo. Meus irmãos, o mais importante não é o que nós somos hoje. Você que veio aqui nesta noite, o mais importante não é até onde você chegou. Não é até onde você conseguiu estar. O mais importante é onde nós vamos chegar. Amém, meus irmãos? O PI do Brasil mais importante é aquilo que Deus irá construir daqui para frente. Nós temos uma história maravilhosa, mas a caminhada com Cristo, ela continua. E nas duras batalhas da vida, nas duras batalhas do ministério, comece pela adoração, comece pela sua vida ali na presença de Deus. Davi foi assim, foi um homem segundo o coração de Deus, e que ali das suas experiências com o Senhor, nos deixou pérolas como esta. O Salmo 23, você se lembra desse texto? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nosso Deus. Nas lutas que virão, amada igreja, comece pela adoração, comece pela intimidade com Deus. Davi, ele conhecia o Senhor no secreto da adoração. Os seus irmãos conheciam muito de guerra. Davi é o improvável, escolhido pelo Senhor. E você sabe, Davi aponta para uma realidade muito maior. Davi aponta para uma realidade sublime, muito além do seu tempo, muito além da sua fé. Davi tipifica Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo. E, de fato, da mesma forma que esse homem também, ele não foi ali a pessoa mais indicada para estar reinando em Israel. Em Atos 4:11, a palavra de Deus nos diz: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. É o nosso Senhor Jesus, de Isaías 53. Jesus é aquele broto que nasce em terra seca, sem beleza, desprezado pelos homens, aquele que vai contra tudo e contra todas as possibilidades, homem de dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, hoje nós temos muito a celebrar, louvado seja o nosso Deus, mas outros desafios virão, e Ele nos escolheu para nós estarmos aqui, para fazermos não a nossa vontade, mas a vontade dEle. Talvez você não veja em si mesmo todas as condições, todas as características, talvez você não seja tudo aquilo que você gostaria de ser. Eu também sou assim. Mas
Deus vê o nosso coração. E o que nós podemos começar, o primeiro passo hoje, como igreja, que continua a marchar, que ainda tem uma missão, que ainda tem o ID para cumprir, nós podemos começar pela adoração. Por isso, feche os seus olhos e adore ao Senhor comigo. Nós estamos aqui celebrando este tempo na presença de Deus. E, meu Deus, nós não temos todas as respostas e muitas coisas, ó Deus, fogem do nosso entendimento, fogem, Senhor, do nosso alcance como igreja, ó Deus. Mas eles estão rigorosamente dentro, ó Deus, do teu cronograma, Senhor. Por isso, ó Deus, nos dá perseverança, resiliência, Senhor, para estarmos, ó Deus, e permanecermos na tua presença, como homens e mulheres, como IPI do Brasil, ó Deus. O Senhor tem um chamado, ó Deus, para este povo, para esta geração. Nós não queremos, ó Deus, agradarmos a nós mesmos, mas queremos que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Para a honra, para a glória do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Louvado.